Então fala galera, tudo beleza com vocês? Tô trazendo aqui o segundo vídeo de React, né? Uma sequência de vídeos que vai responder algumas perguntas. Por exemplo, vocês sabiam que o Brasil ele é cercado por bases militares estrangeiras do Reino Unido, dos Estados Unidos e da França, né? Que são países da OTAN, né? Da Aliança Militar do Atlântico Norte. Aliás, são forças que circulam a América do Sul inteira, né? Não só o Brasil. O que eles querem com essa presença militar, né? Qual é o interesse que eles têm no Brasil, nos países aqui da América do Sul? E qual é a alternativa, né? Será que o Brasil ele pode reagir a isso, né? Eu vou procurar responder essas perguntas aí fazendo esses reacts, tá? Com vídeos que tratam desses temas. Acompanhem aí que eu vou pausando os vídeos, né? À medida que eu for comentando. Tá, então só para dar os créditos, tá? Esse vídeo aqui ele foi tirado de um canal chamado Top Militar, tá? Então sempre que eu pego um vídeo, principalmente quando é de um canal assim não tão conhecido, né? É bom sempre dar os créditos, né? Então se vocês gostarem desse conteúdo, né? Acessem lá o canal também, se inscrevam lá, beleza? Tá, vamos dar o devido crédito aí ao criador desse conteúdo, né? Eu sei a trabalheira que dá com construir um conteúdo, né, para vir alguém e de repente quibar ou não dar os créditos, tá? Então, bora seguir pro vídeo aí. Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. As 28 bases militares da OTAN que cercam o Brasil por todos os lados. E o seu grande arsenal militar, saiba tudo agora. Se você curte as Forças Armadas e Policiais do Brasil, aliste-se agora em nossas vendo no canal. Fogo à vontade, like e vamos ao vídeo. Fato pouco debatido entre analistas militares e até mesmo desconhecido pela maioria da população brasileira é a presença massiva em nossa região de bases militares das três maiores potências da OTAN. Atualmente, Estados Unidos, França e Reino Unido possuem juntos 28 bases militares distribuídas na América do Sul e Atlântico Sul, que coincidentemente ou não, cercam o Brasil em todas as direções. Ao norte e nordeste do território brasileiro, a França possui duas grandes bases militares no entorno estratégico do Brasil. Uma na Guiana Francesa, que faz fronteira terrestre com o Brasil, de onde os franceses têm capacidade de lançar foguetes espaciais. E Tá, primeiro recorte aí, né? Vocês podem notar que a Guiana Francesa, que já tô dando minha opinião sobre esse assunto, tá? Que eu já acho um disparate aí, um absurdo, em pleno século XXI, um país lá da Europa manter ainda territórios aqui na América do Sul. A gente vai ver que a França não é a única, né? Mas a Guiana Francesa é bem expressiva, porque é um território continental, faz fronteira com o Brasil, faz fronteira com a nossa Amazônia, né? Porque ela faz parte da Amazônia também, né? E é muito estratégico para a França ter a Guiana Francesa, né, manter sob o seu controle ali, né? Mesmo depois que todos os outros países da América, tá, tiveram suas independências conquistadas aí, é ultrajante ter que países ainda vinculados como territórios ultramarinos, né, da França ou do Reino Unido, que a gente vai ver mais para frente, né? Bora ali. também mísseis de cruzeiro, como Scalp EG com 1000 km de alcance e que poderia atingir boa parte das regiões norte e nordeste do Brasil. Lá também estão baseados um regimento de infantaria, 3 aviões de transporte de tropas, 9 helicópteros e 3 navios de patrulha. E há também uma outra base francesa, estrategicamente instalada em Dakar, no Senegal, que juntas podem dar o apoio necessário para que a França consiga, com sua esquadra aeronaval, fechar a circulação marítima entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, comprometendo seriamente os interesses nacionais no comércio exterior com os países do hemisfério norte. Tá, olha aí, a gente vê que essa presença aí na Guiana Francesa, que faz uma ligação aí com o Senegal, tá? Ela é uma extensão do poder da França ali no norte da África, tá? Então a gente sabe que
A presença do norte da África vem sendo contestada por vários países ali, como foi o caso da Burkina Faso, né, que nós tivemos um governo ali militar que tem expulsado as forças francesas, né, do seu território, e outros países ali naquela região ali da África têm a tendência de fazer o mesmo, tá? E se a gente olhar aqui para a Guiana Francesa, é uma extensão marítima, né? A gente tem eles podem ter o controle de rotas de comércio, podem inclusive mirar não só os países da África, na qual a França exerce alguma influência, mas também o próprio Brasil, né? Como ele menciona aqui no vídeo, né? O Brasil é um alvo muito fácil da França, que ela tem um poder militar muito grande, inclusive armas nucleares, tá? Então nós estaríamos vulneráveis até um ataque nuclear francês, se fosse o caso, né? Se assim fôssemos considerados algum tipo de ameaça para eles, né? Estima-se também que um submarino nuclear da classe Triunfan, com capacidade de lançar mísseis balísticos com bombas termonucleares, faça rotineiramente a patrulha nessa região entre a Guiana Francesa e o Senegal, para atender os interesses franceses naquela região. Já o Reino Unido possui duas grandes bases aeronavais ao leste e ao sul do Brasil, uma na ilha de Ascensão, praticamente meio caminho entre o Brasil e a costa oeste da África, entorno estratégico do Brasil, e onde a nossa nação possui grandes interesses com países daquela região. E a outra base britânica é nas... Tá, antes eu vou comentar essa outra base anterior aqui, que ele cita aqui no mapa. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no mapa, ó. A ilha de Ascensão, por exemplo, poderia ter muito bem ser parte do Brasil, né? Porque se a gente olhar o Havaí, por exemplo, que eu mencionei até lá no vídeo sobre Estados Unidos, né? O Havaí, ele está a 4.000 quilômetros de distância da costa dos Estados Unidos. Tá? Então, todo esse entorno estratégico que tem lá naquela região oceânica ali dos Estados Unidos, né? Pro lado do Pacífico, a gente poderia ter um poder equivalente aqui na América do Sul, né? Imagina... se existisse ali um conjunto de ilhas que fossem de domínio, sei lá, russo ou chinês, às portas dos Estados Unidos, né? Ia parecer absurdo, mas para nós é normal, a gente é Brasil, né? Então, território que poderia ser nosso aí continua nas mãos do Reino Unido. E aí ele vai falar das Malvinas, tá? Que é pior ainda porque ela fica dentro do mar argentino, né? Olha só. Bases aeronavais ao leste e ao sul do Brasil, uma na ilha de Ascensão, grandes interesses com... Atualmente as forças britânicas estacionadas naquele arquipélago são praticamente autossuficientes em relação a qualquer apoio vindo do Reino Unido. Na ilha, o Reino Unido possui 1.000 militares, 4 caças Eurofighter Typhoon, 3 navios de patrulha e pelo menos um submarino nuclear Trafalgar, armado com mísseis Tomahawk, com alcance de até 2.400 km de distância, que poderia facilmente negar aos navios mercantes do Brasil a passagem pelo Estreito de Drake, que é a passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Ou poderia também, de águas internacionais no Atlântico, facilmente atingir com mísseis Tomahawk a qualquer parte do litoral do sul, sudeste ou nordeste do Brasil. Mais uma vez aí o Brasil na mira, tá? Então a gente vê como se a gente tivesse um vizinho aqui num apartamento que tivesse um canhão apontado para a porta da minha casa, né? Então é uma coisa que soa absurdo, né? Imagina, para que ter bases militares, né, com todo esse armamento apontado aqui para nós, né, com capacidade de nos atingir. Agora tenta imaginar o inverso, né? Vamos nós colocar bases militares brasileiras ali em volta do Reino Unido, né? Com certeza eles não iam gostar, né? Vamos fazer uma campanha aqui, né? Colocar mísseis na Groenlândia, ou lá na Irlanda, né? Bora lá. Já os Estados Unidos, coincidindo com uma série de mudanças táticas e de estratégia do Pentágono a nível mundial, como se viu na Síria, onde foi privilegiada a guerra à distância em vez de uma invasão em massa, e assim como determina a Estratégia Nacional para uma Nova Era, assinado durante a administração de Bill Clinton,
Aquele país opta para a região ao invés de manter poucas e grandes bases militares, como fazem França e Reino Unido. Os Estados Unidos mantêm pequenas, mas muito numerosas bases militares na região, com pouca quantidade de efetivos, mas com radares, drones e excelentes pistas de pouso e decolagem, além de toda a infraestrutura necessária para receber um importante efetivo aéreo, marítimo e de infantaria, se necessário. As bases americanas na região são cerca de 24. São bases independentes, alugadas ou co-administradas com países como Chile, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, Antilhas Holandesas, Antígua e Barbuda, Guiana e Suriname, fechando quase que completamente o arco fronteiriço brasileiro a oeste e ao norte, e que junto com as bases da França e Reino Unido cercam por todos os lados o território brasileiro. Tá, olha, aqui a gente consegue ter uma visão maior do mapa, olha só. Né, geografia na veia aqui, ó, nos dois oceanos, Atlântico e Pacífico, né, nós temos toda essa presença militar estrangeira praticamente nos cercando. Né, então a gente tem uma espécie de cordão de contenção aqui. Né? Por exemplo, se o Brasil inventasse de roncar um pouco mais grosso com qualquer um desses países da OTAN, aí, seja com os Estados Unidos ou com a França, né, que a França principalmente, a gente teve aí o Macron nos dois mandatos, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, né, atual, querendo meter o bedelho em assuntos do Brasil, né? Eu imagino, se a gente começa a roncar muito grosso com eles, eles podem muito bem inventar sanções contra o Brasil e aí tranca o comércio, né? Se eles quisessem bloquear o comércio brasileiro, assim como uma forma de retaliação diplomática, eles poderiam fazer isso tranquilamente, né? Bota esse bloqueio em todos os lados, tá? Então o Brasil não teria como se defender disso nesse cenário, né? Então continua o vídeo aí. Na Colômbia, principal fortaleza militar dos Estados Unidos na região e fronteira com o estado brasileiro do Amazonas, os norte-americanos mantêm cerca de 10 bases militares e até mesmo um grupo de cerca de 40 operadores especiais que teriam capacidade de se infiltrar em qualquer país vizinho à Colômbia para executar ações de reconhecimento especial, sabotagens e até mesmo ações diretas. Já no Paraguai, que compartilha grande faixa de fronteira com o estado brasileiro do Mato Grosso do Sul, está em Mariscal Estigarribia, a maior pista militar de pouso e decolagem da América Latina, administrada por militares dos Estados Unidos e com infraestrutura necessária para receber centenas de aeronaves, inclusive grandes e pesados bombardeiros nucleares norte-americanos. Já a base naval do Forte Aguayo, no Chile, serve como principal ponto de reabastecimento logístico e base de operações para nada mais nada menos que a 4ª Frota Naval dos Estados Unidos, reativada em 2008 e responsável por resguardar os interesses dos Estados Unidos na... Presta atenção nessa informação que ele passou aí, tá? Ele falou que a 4ª Frota ela foi reativada em 2008, né? Que é aquela frota que fica do lado do Pacífico. Então nós temos uma frota americana no lado do Atlântico e outra no Pacífico. Tá? Mas vocês vão entender por que ela foi reativada em 2008, tá? Não foi por acaso. Já vou falar aí, dando spoiler, né? Na América do Sul e Caribe. Todo este aparato bélico da OTAN na América do Sul, cercando o principal país da região e principalmente o exagerado número de bases dos Estados Unidos, é de acordo com Maria Fernanda Barreto, especialista em geopolítica e escritora colombo-venezuelana, parte da estratégia dos Estados Unidos para um melhor controle militar da Amazônia. Segundo ela, a presença massiva de bases militares dos Estados Unidos na região poderia indicar a existência de algum plano para futuramente, no caso de uma grave crise mundial, separar o território amazônico de seus países soberanos, sobretudo... Tá, olha só, essa informação que ele colocou é importante. Eu achei fantástico as informações desse canal, né? Ele fala com bastante propriedade, inclusive, até porque ele tem dados sobre as forças militares que eu já não tinha, né? Então, o cara é especializado aí em assuntos militares. Mas a Amazônia ali, esse possível plano de divisão do país não é teoria de conspiração não, tá? De gente que usa chapéu de alumínio lá e acredita em terra plana. Porque existiu até essa ameaça, tá? Por parte aí de uma das autoridades lá da OTAN, né? Diante da participação do Brasil, né, numa cúpula dos BRICS, sinalizando aí, ou dando a entender que eles apoiariam
o separatismo no Brasil, né? Ou insuflariam movimentos separatistas. É a mesma estratégia que a Rússia faz com seus inimigos, né? Lembra quando ela invadiu a Geórgia lá? O que ela alegou? Ah, nós vamos defender aquela população de origem russa, né? Eles defenderam ali a região separatista da Abcásia, da Ossétia do Sul. E eles fizeram o mesmo com Donbás, né? Primeiro com a Crimeia, né? Ah, lá na Crimeia existem mais russos, nós vamos apoiar a soberania da Crimeia. Então eles falaram que a população quis a sua independência e depois fazer parte ali da Federação Russa. E naquelas regiões ocupadas depois da invasão de 2022, a Rússia promoveu um referendo, né? E depois anexou, primeiro pela independência, né? Reconheceu a independência daquela região e depois anexou ela na Federação Russa. E os Estados Unidos e os países da OTAN eles podem ter uma estratégia semelhante, né, com seus inimigos de promover o separatismo também, né? Não só contra potências grandes como a Rússia, né, onde existe sim essa ideia de fomentar discursos separatistas, né, mas também aqui no Brasil e nos demais países, né, da América do Sul. Então, olhem, por exemplo, a forma que eles apoiam muito a causa ambiental e indígena aqui no Brasil. Vocês não acham muito estranho, né, a forma como potências estrangeiras elas militam tanto em favor dessa causa, né? Não estou dizendo que não é importante, muito pelo contrário, né? Eu, como professor de geografia, sou totalmente favorável à demarcação de terras indígenas, né? A preservação do meio ambiente, né? O Código Florestal. Só que a gente tem que entender os interesses que tem por trás da defesa dessas pautas, né? Pelo cenário internacional, porque eles não têm nenhuma preocupação com o meio ambiente, eles não têm, tanto que os Estados Unidos é um dos maiores poluidores, né, junto com a China, o interesse deles é justamente criar essa divisão no Brasil, tá? Eles querem cultivar ali vamos dizer assim, uma espécie de nacionalismo, né, de criar um senso de comunidade. Então aqui eu não estou questionando as políticas indígenas, ou pelas minorias aqui no Brasil, muito pelo contrário, eu acho que são necessárias, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado porque o imperialismo ele se sequestra essas pautas, né? Justamente com essa finalidade, porque aí é muito fácil depois, em algum momento de crise futuro, né, hipotético, eles fomentarem a guerra do brasileiro contra o próprio brasileiro, né? Especialmente explorando as desigualdades regionais, as identidades culturais regionais, tá? Os regionalismos. Tá, então vamos ficar muito atentos a isso, né? Esse vídeo traz isso aí de forma bem explícita, né? Detentor da maior parte da Amazônia, onde estão recursos hídricos, minerais e biológicos de valor incalculável. Por isso, o fortalecimento das Forças Armadas brasileiras não deve visar um equilíbrio ou superioridade de poder com os países vizinhos ao Brasil. Nossos políticos precisam entender que devemos estar preparados para nos defender de ameaças extra-regionais, e isso envolve armas de grande poder de dissuasão, como acelerar o desenvolvimento dos mísseis de cruzeiro AVTM-300 e do submarino nuclear Almirante Álvaro Alberto, assim como considerar aumentar em muito o número de aviões de caça F-39 encomendados e assinar logo os pedidos de um segundo e terceiro lotes, como a FAB sempre planejou. Isso aqui é muito importante, tá? Porque assim, ó, a gente está cercado pelo imperialismo, né? Os Estados Unidos estão presentes ali, a França também, o Reino Unido também. Aparentemente eles não têm nenhuma intenção de nos atacar agora, nesse curto prazo, né? Mas aquilo ali serve como um poder de dissuasão, de dissuadir o Brasil e qualquer país da América do Sul de peitear eles, né? De querer roncar grosso, de querer ter uma postura mais soberanista, né? E aí o que ele fala? Que nós não vamos combater isso, né? Nós não vamos de repente, vamos então mobilizar, pressionar o governo para promover uma campanha militar lá, vamos expulsar os franceses da Guiana Francesa, vamos expulsar os americanos das bases militares aqui dos nossos vizinhos, né? Vão expulsar os britânicos das Malvinas, né? A gente não tem capacidade de fazer isso nem se a gente se unisse todos os países da América do Sul juntos, né? Porque a gente está falando de potências nucleares, mas a gente tem a capacidade de nos reforçar a nossa defesa, né? De que maneira? Investindo primeiro na nossa capacidade industrial, né? A gente deve desenvolver nossa capacidade de produzir nosso próprio armamento, né? Depender menos de outros países, a gente ter uma indústria própria de defesa, né? A gente ter associações aí nesse sentido
com países que tenham equipamento que seja capaz de fazer frente a essas ameaças, né? E aqui que eu abro parênteses, tá? Lembra daquela pergunta que eu fiz ali atrás, né? Por que será que os Estados Unidos eles reativaram a quarta frota ali só em 2008? É porque foi em 2008 a fundação da Unasul, tá? Então a gente vê que assim que o Brasil ele poderia muito bem se associar com os vizinhos, né, para trabalhar em conjunto tanto no seu desenvolvimento econômico, militar, né, como uma espécie de cooperação militar, né? Já imaginou se a gente tivesse uma versão sul-americana da OTAN, né, que fosse capaz aí de dissuadir qualquer tipo de ataque, né? Mas a gente tem aí o boicote a qualquer forma de integração, né? Então, se a integração do Brasil com outros países, especialmente os vizinhos, né, para essa finalidade, é uma alternativa boa, né? Ao mesmo tempo, ela é vista como um risco, né? Então, qualquer tentativa de integração vai ser retalhada de alguma maneira, né? Os Estados Unidos eles ficam de olho, e a reativação da quarta frota justo depois da fundação da Unasul, né, a União das Nações Sul-Americanas, ela já deu um sinal aí de alerta, né? Já foi um recado que ele manda aqui para a região, né? Então, provavelmente qualquer outra forma de buscar alternativas nesse sentido, né, de criar uma força, uma coalizão internacional, vai ser boicotada certamente, né, como sempre tem sido ao longo da história da América Latina. Porque nós, assim como eles não vão iniciar uma agressão contra nós, nós também não vamos iniciar uma agressão contra eles, né, mas a intenção aí é que a gente tenha a capacidade, pelo menos, de dissuadir um ataque. Por exemplo, por que os Estados Unidos nunca invadiram o Irã ou a Coreia do Norte, como fizeram lá no Iraque ou no Afeganistão? Porque seria uma coisa extremamente custosa para eles. Eles sabem que, por mais que eles tenham a capacidade de ganhar, isso seria extremamente custoso, dispendioso em todos os sentidos, né? Político, econômico, né? Além das vidas humanas que seriam perdidas de ambos os lados, né? Então, toda a força militar que concentra hoje o Irã e a Coreia do Norte serve como dissuasão. São forças para não serem utilizadas, né? Eu, por exemplo, sou extremamente pacifista, eu acredito nisso, eu bebo muito da fonte anarquista, que as forças armadas no mundo todo nem deveriam existir, né, os exércitos permanentes, mas isso daí só é possível num cenário utópico, né, onde não existisse nenhum tipo de conflito de interesses, né, mas dada a realidade do terreno, como costumo falar aí nos canais militares, né, a gente precisa ter uma capacidade de dissuadir qualquer tentativa de invasão. Isso a gente desenvolve com o passar do tempo, não é de uma hora para outra, tá? Então aqui eu não estou defendendo um militarismo, né, que nós façamos lá como a Coreia do Norte, né, Kim Jong-un, vamos militarizar a sociedade brasileira inteira, mas que a gente precisa ter o desenvolvimento da nossa capacidade de defesa, né, para que a gente possa assim pensar em qualquer mudança de postura, né, de mudança interna, que seja capaz de sobreviver a qualquer tentativa de chantagem, né, feita pelo Ocidente. Isso aí, combatentes! E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreve e ative o sino. Isso, tá. E eu deixo a propaganda, né, daquele canal ali, né. Então vou embora ali pro segundo vídeo. Que o segundo vídeo aqui ele mostra... Ele é bem conhecido porque ele viralizou muito. É a declaração de uma general ali dos Estados Unidos, que é responsável aqui pela região da América do Sul, né? Onde ela fala do Brasil e dos países da América Latina como se fossem um estado norte-americano a ser protegido por eles, né? Como se fosse uma fonte de reserva de recursos que eles tivessem acesso. Então podem ver o quão colonialista e imperialista é essa fala dela. Se liguem só. So rich in resources. It's off the charts rich. And they have a lot to be proud of. And our competitors and adversaries also know how rich in the resources that this region is. 60% of the world's lithium is in the region. You have heavy crude. Tá, ó. O lítio, ela mencionou o lítio. Por que o lítio é muito importante? Ele é utilizado principalmente na produção de baterias, né? Fora todo o aparato militar aí que eles têm para produzir utilizando esses outros elementos que ela vai citar aí, como o petróleo, né? You have light sweet crude. You have rare earth elements. You have the Amazon, which is called the lungs of the world. You have the 31% of the world's fresh water here in this region.
And there are adversaries that are taking advantage of this region every single day, right in our neighborhood. Ou seja, ela fala que os adversários deles, provavelmente eles estão falando da China, né, ou da Rússia, estão se aproveitando disso. Na verdade, assim, ó, o comércio que nós temos com eles é muito mais justo do que o que nós tivemos aí com os Estados Unidos, né, que nós cumprimos aí um papel de divisão internacional do trabalho, né, um papel quase colonialista, e nós temos aí também o histórico de golpes militares, o golpe que aconteceu em 64, que mergulhou o Brasil em anos de ditadura, ele não foi apoiado nem pela Rússia nem pela China, né, foi pelos Estados Unidos justamente, né, então a gente tem aí uma grande contradição, né, eles dando a entender que nós não temos liberdade, então, de escolher os parceiros comerciais com quem a gente faz acordos, né? Parece a Rússia falando da Ucrânia, né? A Ucrânia não pode entrar na União Europeia nem na OTAN, né? Não tem... Aí eles utilizam o argumento da liberdade, né? Quando a Ucrânia quis entrar na OTAN ou na União Europeia, eles usam, não, os países têm o direito de escolher com quem se afiliar. Não, beleza. Mas eles não têm essa mesma visão quando um país ele não quer se associar tanto com eles mesmos, né? I just look at what happens in this region in terms of security, impacts our security, our national security in the homeland and in the United States. Tá, agora vamos passar para o segundo vídeo, né? Que tem um cara que eu acho extremamente sensato, né? Que eu admiro muito, que está começando a se lançar aí na política interna aqui do Brasil, né? E eu acho que ele tem uma visão bastante lúcida a respeito dessa questão, né, do Brasil, do papel do Brasil. Então, como militar, né, que é o comandante Robson Farinazzo, ele tem o canal Arte da Guerra, que faz bastante análises aí sobre assuntos geopolíticos, né, então vamos ver o vídeo. Esse vídeo é de campanha dele, né, porque ele é candidato a vereador lá em São Paulo, né, mas eu nem voto em São Paulo, nem estou fazendo campanha para ele, mas apesar de eu achar que ele seja um bom candidato, né, mas nesse vídeo ele traz aí algumas reflexões também. O nacionalismo, ele foi demonizado nos últimos anos. Porque quando você parte para essa corrente ideológica, você segura os recursos aqui, ou pelo menos você vende por um preço justo para a sociedade. O que existe é exploração. Por que se demoniza tanto o nacionalismo? Porque para o grande capital internacional isso não interessa. Tem um discurso do Getúlio Vargas de 1906. Ele fala o seguinte: o Brasil não poderia continuar dessa forma, né, de exportar matéria-prima e importar produtos industrializados. Nós estamos mandando divisas para fora. Eu te pergunto, o que mudou em 116 anos? Nós continuamos isso aí. A gente vende matéria-prima barata lá para fora, commodities agrícolas, e compra produtos industrializados caríssimos. Tá, então aí o comandante, né, ele traz essas reflexões, né, sobre o nacionalismo, da ideia do nacionalismo. O que ele coloca como nacionalismo? Não é simplesmente o culto à bandeira, nós cantarmos o hino nacional, né? Hoje em dia está muito em alta ficar falando que é patriota, né? Essa competição na política de quem é mais patriota, principalmente de 2018 para cá, né? Então todo mundo quer ser o mais patriota, o mais nacionalista possível, e o pessoal acredita que o patriotismo ele se resume a isso, né? Cantar o hino nacional, a adorar o exército, bater continência, né? Então o nacionalismo, na verdade, o verdadeiro nacionalismo, ele está relacionado principalmente com a economia, com o modelo econômico, ou seja, do país ele ser capaz de se autossustentar, de depender menos das potências estrangeiras, né? De ter uma relação mais harmônica e igual com os outros países, tá? Então lembra que eu falei, né, no outro vídeo ali de Noam Chomsky sobre internacionalismo, né, ou extinção, onde ele fala que as soluções para os problemas globais, né, elas são internacionais. Mas a gente tem uma questão nacional que surge, né, como antagonismo à ordem mundial vigente, né? Nós temos uma ordem mundial capitalista, onde nós temos essas potências do norte global que se concentram na Europa Ocidental e ali os Estados Unidos e Canadá junto, né, que são os países da OTAN. Então nós temos um antagonismo dessa região com o chamado Sul Global, que são os países que foram colônias, que foram explorados. Hoje eles produzem matérias-primas, exportam matérias-primas, né, importam industrializados, que é o caso do Brasil. Se a gente olhar a balança comercial do Brasil, a gente exporta o quê? Soja, gado, petróleo, e importa a maior parte dos industrializados, né? Esse notebook que eu estou usando mesmo, ele é a Samsung. Por que nós não temos uma marca brasileira tão boa quanto ele, né?
Nós temos uma indústria fraca ou pouco competitiva em relação a outros países, né? Então, olhe para todos os produtos industrializados que você tem, né? Quantos deles são de uma marca essencialmente brasileira, né? De uma indústria essencialmente nacional, tá? E aqui eu não estou dizendo que a gente deve promover aí uma espécie de chauvinismo, né? De revolução nacional, puramente nacional, mas a mudança, né, a nível global, ela começa no nacional, tá? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né, entre o nacionalismo e o internacionalismo, ou seja, desenvolver a autonomia nacional frente às potências, mas ao mesmo tempo criar uma rede de união, né, internacional com outros países que partilham do mesmo princípio. Isso é a base, por exemplo, do BRICS, tá? O que eu comentei ali no React do Zelensky, tá? Isso aí é o tipo de internacionalismo correto, é o equilíbrio entre nacionalismo e internacionalismo. Nós temos nações soberanas, né, que discutem em pé de igualdade, né, que conversam em pé de igualdade, não em pé de subserviência, de hierarquia entre umas são superiores e outras são inferiores, tá? Então, quando nós falamos em nacionalismo, né, eu vejo nesse sentido, em defender a soberania do país frente à dominação estrangeira. Então, quando a gente fala em desenvolver uma economia autossuficiente, em desenvolver as forças armadas, a gente está falando aí do nacionalismo, né, de um projeto nacionalista. Agora, quando a gente fala em integrar esse desenvolvimento com outros países que partilham dos mesmos problemas, né, como é o caso dos países aqui do sul global, então nós estamos falando de internacionalismo, ou seja, de uma organização coletiva, né, de um cenário de solidariedade internacional, tá? E aí nós temos, então, como alternativa, justamente isso, né? Criar relações com outros países. Então, o Brasil, ele precisa, sim, de um projeto de desenvolvimento nacional, da soberania, né? Da economia, de não ser submisso aí a essa lógica de divisão internacional do trabalho, né? Mas ele precisa, ao mesmo tempo, construir isso junto com outros países. Ele não consegue fazer isso sozinho, tá? Por exemplo, a gente usou o exemplo da indústria bélica, né? O Brasil, ele precisa desenvolver isso, mas ele não vai conseguir sem apoio de outros países. E é claro que ele não vai buscar esse apoio justamente naqueles que são a ameaça para ele. Ele vai buscar isso com países que partilham do mesmo inimigo em comum, se a gente pode dizer assim, né? Tá? Então, esse é o equilíbrio que nós precisamos ter aqui entre a questão nacional e a questão internacional, né? E um grande erro das esquerdas, né, daqueles grupos políticos que pregam mudanças, é justamente demonizar as forças armadas e também as forças policiais, que aqui eu abro um parênteses, né? Aqui eu não estou falando o assunto do vídeo, do React, não é a segurança pública, né? Mas eu posso incluir também os policiais nesse rol das forças armadas, né? Por isso que eu sou um grande admirador do Getúlio Vargas e do Brizola, por exemplo, porque eles foram pessoas que conseguiram mobilizar as massas, incluindo as forças armadas. A gente esquece, por exemplo, né, quem pensa no trabalhador, na classe trabalhadora, esquece que o soldado, que o cara que está ali na marinha, na aeronáutica, ou na polícia civil, militar, eles são trabalhadores também, são trabalhadores assalariados. Eles podem, muitas vezes, ter uma compreensão um pouco diferente de um operário de fábrica, sim, porque são serviços diferentes, né, de um professor, mas eles também fazem parte, e essa consciência precisa ser desenvolvida. Então o Brizola e o Getúlio Vargas são dois exemplos de que conseguiram mobilizar uma aliança popular muito grande, né, uma frente ampla muito grande de transformação, né, do Brasil, mobilizando aí as forças armadas e a população civil. Tá? Não é possível fazer grandes mudanças sem apoio das nossas forças armadas, sem apoio das forças de segurança. Tá? É desconexo da realidade isso, né? Ficar demonizando as forças de segurança, né, como fascistas, porque, de fato, dentro da lógica capitalista, elas estão a serviço do capital. Mas o que precisa ser contestada é a lógica, a forma como elas são utilizadas, né, pelos governantes, né, pelas elites internacionais, tá? Porque justamente as forças armadas aqui na América Latina, elas muito se comportaram ao longo do tempo como braço armado do imperialismo, né? Os golpes militares mesmo que foram promovidos no Chile, no Brasil, na Argentina, aqui no Cone Sul, nada mais foram do que atendendo a interesses estrangeiros, né? Interesses do imperialismo. Mas isso aí não foi culpa totalmente dos militares, porque existiram militares que eram contra isso. Tá? Então não adianta a gente falar que todo militar é fascista, que todo policial é
fascista ou sei lá, colocar alguma pecha neles, sendo que o que está errado aí é a forma como eles são instrumentalizados, né, por essas elites, né, sendo que eles também são parte da classe trabalhadora, eles também estão no mesmo barco e lado que os demais trabalhadores, né, professores, médicos, enfermeiros e operários, né, todas as demais categorias de trabalhadores que existem, né. Então, é muito interessante pro imperialismo justamente criar essas divisões, né, assim como criar divisões separatistas, né, criar também divisões políticas e entre as possíveis categorias, né, especialmente as Forças Armadas. Então, essas reflexões aí que eu trago em relação à questão da defesa nacional, né, que ela deve ser uma pauta dentro das mudanças. A gente sim precisa pensar na questão ambiental, pensar na questão social, né, de aumentar os serviços públicos, os direitos trabalhistas, né, todo o sistema de assistência social, de luta pela moradia, de luta pela terra, né, de reforma agrária, mas também na questão de defesa nacional, né. Eu acredito que setores militares, como os liderados aí pelo comandante Robson Farinazzo, eles estão cumprindo esse papel, né. É importante que se fortaleçam as alianças nesses setores, né, trazendo essas informações que eu trouxe no vídeo, que eu trouxe na live, né, para que se possa gerar uma consciência, né, nacional dessa necessidade aí de mudanças, tá? Então, é só a educação que tem esse poder de mudar o mundo, né, trazendo aí essas informações para que isso possa se converter em mudanças reais, tá? Então eu fico com vocês por aqui. Qualquer comentário que vocês tenham sobre esse assunto, deixem aí nos comentários. Se discordam, concordam, né? Alguma ponderação. Eu fico com vocês por aqui e até a próxima.